Que a paz do Senhor esteja com todos, abençoando o seu dia e a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai se aprofundar em um texto de uma força impressionante, que fala de esperança bem no meio do caos. É o capítulo 30 do livro de Jeremias. Exatamente. É um texto que nasce assim num momento de crise total. E para guiar a nossa análise, a gente está usando a Bíblia de Estudo NAA e, de forma bem especial, os comentários do teólogo Charles H. Dyer. A nossa missão aqui é entender como que no pior momento da história de Judá, com o exílio batendo na porta, Deus entrega uma promessa de restauração. É o que muitos chamam de o livro da consolação, e esse é o começo dele. E o ponto de partida já é curioso, né? Porque no meio de tanta desgraça, a primeira ordem de Deus para Jeremias não é para lutar, não é para fugir. É para fazer algo bem diferente. Livro todas as palavras que eu lhe falei. Pensa no peso disso. A cidade prestes a ser destruída, sabe? O templo prestes a virar ruína. E a ordem é escrever. Registrar a promessa. Isso. Segundo a análise do Dyer, o que Deus estava fazendo era, essencialmente, criando um contrato. Uma âncora física de esperança que ia sobreviver aos escombros. Era um documento, sabe? Para garantir ao povo, mesmo lá no exílio, que aquilo não era o fim da história. Uma promessa documentada, quase como a escritura de um terreno que um dia vai ser reconquistado. E o coração dessa promessa está na frase, os dias vêm, em que mudarei a sorte do meu povo. Essa expressão, os dias vêm, parece fundamental aqui. É fundamental. Dyer explica que o Jeremias usa essa frase para criar um contraste muito forte. Tinha um dia que estava chegando, que era o dia do juízo, da destruição. Esse era inevitável. O dia que ele tanto avisou. Exato. Mas ele aponta para um outro dia, um futuro dia de restauração. É como se Deus dissesse, olha, a noite está caindo, sim, mas eu quero que vocês guardem por escrito a promessa do amanhecer que vem depois. E essa ideia de múltiplos cumprimentos que o Dyer menciona é fascinante. Como uma promessa pode valer para momentos tão diferentes da história? Então, ele usa uma analogia que ajuda muito a gente a visualizar isso. Ele chama de condensação profética. Imagina que você está olhando para uma cadeia de montanhas bem de longe. Certo. Você pode ver duas montanhas, uma menorzinha na frente e uma gigante atrás, e elas parecem estar coladas uma na outra. Só que, na realidade, pode existir um vale enorme de quilômetros entre elas. Ah, entendi. Você vê os picos, mas não vê o espaço, o vale entre eles. Perfeito. O profeta, olhando para o futuro, viu os eventos mais ou menos assim. Ele viu o retorno do cativeiro da Babilônia, que era a montanha mais próxima, e via a restauração final de Israel lá no fim dos tempos, a montanha mais distante. Ele via tudo como uma cena contínua, mesmo que houvesse séculos de história, o tal do vale entre esses dois eventos. A promessa de Deus englobava os dois. Certo. E depois dessa promessa, seria de se esperar um tom um pouco mais calmo. Mas não. O profeta faz o oposto. Ele nos joga de volta numa descrição de dor que é visceral. Ele fala de gritos de terror e da imagem chocante de homens com as mãos na cintura como se estivessem dando à luz. É uma imagem que tenta descrever uma dor que está além da experiência normal, né? Essa é a descrição do que o texto chama de tempo de angústia para Jacó. E a análise sobre a que período isso se refere é muito importante. Alguns acham que se refere à agonia da queda de Jerusalém para a Babilônia, o que já seria terrível. Mas a linguagem parece indicar algo ainda maior, né? Algo sem precedentes. Precisamente. A interpretação que o Dyer apresenta e que muitos seguem é que isso aponta para um período de tribulação ainda futuro. Um tempo de perseguição para Israel que vai ser tão intenso, mas tão intenso que as outras calamidades da história vão parecer menores. Seria tipo a noite mais escura antes daquele amanhecer que foi prometido. E mesmo no meio dessa cena de terror, a frase termina com uma virada de tirar o fôlego. Mas ele será salvo dela. A salvação é uma certeza, mesmo que a dor seja inimaginável. Como que acontece essa libertação? O povo ia deixar de servir a nações estrangeiras e ia voltar a servir ao Senhor e a Davi, seu rei. A figura de Davi aqui é muito poderosa.
Imagino que para os exilados, ouvir o nome do maior rei de Israel deve ter sido um sopro de esperança. Como que os estudiosos veem essa figura? É uma referência direta ao Messias? Então, essa é a interpretação mais comum e faz todo sentido, claro, porque o Messias, Jesus, vem da linhagem de Davi. Mas o Dyer também aponta uma coisa interessante. Ele diz que a gente não precisa descartar a possibilidade de ser uma referência literal também. Um governante justo da linhagem de Davi que vai reinar sobre um Israel restaurado no futuro. As duas visões não se anulam, sabe? Entendi. O ponto principal é a promessa de uma liderança justa, divina, que é o oposto total dos tiranos que oprimiram eles. Exatamente. E isso se conecta com a promessa de segurança. Deus diz que vai salvar o povo de longe, que vai discipliná-los com justiça, mas que nunca, nunca vai destruí-los por completo. Existe um limite para o juízo. Isso é fundamental. A disciplina era real, era severa e era merecida. Mas, diferente das nações pagãs que seriam aniquiladas, a aliança de Deus com seu povo garantia a preservação deles. O juízo de Deus para o seu povo é sempre corretivo, sabe? Nunca aniquilatório. É a justiça temperada com misericórdia. A seguir, a metáfora do capítulo muda de novo. A gente sai da angústia do parto e entra na imagem de uma doença. E o diagnóstico é brutal. A sua ferida é incurável. O seu ferimento é grave. É uma honestidade que chega a ser desconcertante, né? E a causa dessa ferida, segundo a análise do Dyer, é o próprio pecado da nação. A idolatria, a injustiça, a rebelião contínua. Tudo isso criou uma ferida espiritual tão profunda que, do ponto de vista humano, era um caso terminal. Não tinha remédio, não tinha advogado para defender a causa deles. Os aliados políticos, todos abandonaram. Espera um pouco. O texto deixa claro que foi o próprio Deus quem os feriu como um inimigo, como punição. Se Deus mesmo causou a ferida incurável, como é que ele pode ser a solução? Isso não soa meio contraditório? Essa é a grande tensão e, eu diria, a beleza do texto. É um paradoxo poderoso. A condição deles era sem esperança justamente porque a fonte do juízo era a única que podia trazer a cura. Pensa bem. Se a ferida tivesse sido causada por um exército inimigo, eles poderiam procurar um aliado mais forte. Mas como a ferida veio da mão justa de Deus, não tinha para onde correr. Certo. E isso meio que encurrala o povo no bom sentido. Eles não podiam mais buscar a cura em alianças políticas ou em outros deuses. A fonte do problema era também a única fonte da solução. Perfeitamente colocado. É exatamente nesse ponto de impotência total que a virada acontece. Deus declara: restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. A mesma mão que feriu em justiça é a única que pode curar em misericórdia. E a razão que Deus dá é tocante. Ele vai fazer isso porque os inimigos zombavam deles. Diziam: ninguém mais se importa com ela. A honra de Deus estava em jogo na restauração do seu povo. E essa cura não é só uma ideia espiritual, abstrata, né? O texto se torna muito concreto. Fala da cidade sendo reedificada sobre as suas ruínas e do palácio sendo restaurado. Isso é bem físico, bem real. Sim, e o Dyer chama isso de bênção material da nação. A restauração que Deus promete é completa, é holística. Não é só perdoar pecados, é reconstruir uma sociedade inteira. Primeiro, a reconstrução física de Jerusalém. As ruínas voltariam a ser uma cidade vibrante. E com a cidade volta a alegria. O texto fala que de lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Dá para imaginar o contraste com os gritos de terror do início do capítulo. O som da vida volta. Exatamente. Depois vem o crescimento da população. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Um sinal claro de bênção. E aí vem segurança e justiça. Os opressores finalmente seriam castigados. E, como a gente já falou, uma liderança vinda do próprio povo com um líder que teria uma intimidade única com Deus. E todos esses elementos, cidade, alegria, povo, segurança, liderança, eles vão construindo o caminho para o grande clímax do capítulo. Lá no versículo 22, vocês serão o meu povo
e eu serei o seu Deus. Essa é a frase que resume tudo. É o objetivo final. A restauração da terra, dos prédios, da população. Tudo isso é um meio para um fim muito maior. O fim é a restauração do relacionamento quebrado entre Deus e seu povo. É a consumação da aliança. Mas depois desse clímax, o capítulo termina de um jeito que parece um pouco abrupto. Volta a falar de juízo, de uma tempestade, do furor da ira do Senhor. Por que terminar com essa nota mais sombria depois de tanta promessa? É uma ótima pergunta. E a resposta, segundo Dyer, é que a restauração não ignora a justiça. Antes que a bênção completa possa ser desfrutada, o mal precisa ser julgado, de forma definitiva. Essa tempestade de fúria não é contra o povo que está sendo restaurado, mas contra os perversos, sabe? As nações opressoras e todos que se opõem ao plano de Deus. É uma purificação necessária. Então, a ira não contradiz a promessa de restauração, mas na verdade ela torna a restauração possível. É como limpar o terreno antes de construir a casa nova. Exatamente isso. A justiça de Deus varre o mal para que a paz prometida possa ser estabelecida sobre um fundamento sólido e justo. E a frase final do capítulo é a chave para tudo. Nos últimos dias vocês entenderão isso. É um reconhecimento de que, da perspectiva deles lá na Babilônia, era impossível ver o quadro completo. Eles tinham que confiar na promessa, mesmo sem entender todos os detalhes. Que jornada, hein? Dentro de um único capítulo, a gente começa com uma ordem para documentar a esperança, no meio do desespero, passa por uma angústia profunda e chega numa promessa de restauração total, espiritual, material, nacional. Se a gente conecta tudo isso, a gente vê a complexidade da profecia, né? Tem uma aplicação imediata e vital para os exilados, dando a eles uma esperança real para se agarrarem por décadas. Mas tem também um cumprimento futuro, definitivo, que vai muito além do retorno da Babilônia. Mostra que o plano final de Deus para o seu povo, mesmo no meio do juízo mais severo, é sempre de consolação, de cura e de redenção. A disciplina nunca é o fim da história. E o capítulo nos deixa com algo para refletir, né? Aquela frase final, nos últimos dias vocês entenderão isso, nos convida a pensar. Que aspectos dessas promessas antigas ainda estão se desdobrando hoje no nosso mundo e o que, talvez, nós também só vamos compreender plenamente no futuro. Deus abençoe todos os ouvintes.